Nanomachine, capítulo 32. Shun Yeon ficou animado após descobrir a habilidade de espada por trás da pedra pérola. E pensar que ninguém tinha notado isso. Foi sorte ele ter encontrado tal descoberta. Yeon ordenou: Nano, memorize estas 45 habilidades. Entendido. Yeon não conseguiu esconder seu sorriso. O homem de meia idade então se aproximou dele com um olhar curioso. Você ainda estava aqui? Então você estava olhando para a parte de trás. É uma bagunça, não é? O homem sorriu amargamente. Não é uma vergonha. Corria o boato de que a parte de trás da pedra continha um segredo para o padre Shun a descobrir a verdade com a espada. Yeon olhou para o homem com uma expressão intrigada, mas ele balançou a cabeça ao sentir as marcas caóticas por toda parte. Quem fez isso fez uma coisa terrível. Talvez ele quisesse ficar com toda a glória para si mesmo. Shun Yeon ficou chocado. Se esse homem estivesse guardando a pedra por muito tempo, ele teria tempo de sobra para olhar essas marcas, mas ele apenas pensou que era um ato de destruir o registro anterior. Ninguém percebeu então. Mas havia uma coisa que Yeon não sabia. Para descobrir qual habilidade de espada era usada, aquele que observava precisava ter muito mais conhecimento em artes marciais. No entanto, duas habilidades de espada restantes nesta pedra estavam além do nível do guardião direito Submene. Yeon então perguntou ao homem: há mais pedras como está na biblioteca? Foi uma pergunta importante. Se a pedra tivesse apenas uma formação originalmente, ele pensou que seria possível que mais pedras sobrassem com outras formações. O homem respondeu: eu só fico no primeiro andar, mas ouvi dizer que existem em todos os andares. Era o que Yeon queria ouvir. Ele acenou com a cabeça calmamente. Está quase acabando. O tempo estava se esgotando, mas ele não se importou. Ele havia conseguido algo melhor do que escanear livros. Você está quase terminando aqui? Sim. Yeon sorriu e o homem apontou para uma direção na biblioteca. Vá verificar a seção Origens. Não existem muitos livros de artes marciais úteis aqui, mas esses livros podem ajudá-lo. É meu pedido de desculpas por demorar. Ele então deu um tapinha no ombro de Yeon e voltou ao seu assento. Yeon então curvou-se para o homem e foi para as prateleiras. Os livros aqui continham o básico de todas as artes marciais e suas origens. O que chamou a atenção de Yeon foi o livro chamado Origem da Energia Interna. Nano, examine o livro. Yeon então começou a folhear o livro e percebeu que as informações que ele continha pareciam úteis. Era um livro que explicava a base da energia interna e, que poderia ajudar Nano a analisar e ajudar com a habilidade de respiração. Yeon então usou todo o seu tempo restante para escanear os livros na prateleira. Ele não percebeu agora, porém isso o ajudaria mais tarde a criar suas próprias artes marciais. HMPH. Você chegou bem na hora. O instrutor na entrada franziu os lábios. Yeon mal tinha conseguido sair a tempo. Você pode ir agora. O instrutor disse que ele poderia sair, mas Yeon ainda não havia terminado. Ele queria ir para o segundo andar para verificar algo imediatamente. Eu quero ir para o segundo andar também. O que? O instrutor ficou confuso. A maioria dos alunos estaria ocupada voltando para seus quartos para que pudessem escrever o que memorizaram, mas a decisão de Yeon de ir para o segundo andar não fazia sentido. No entanto, o instrutor apenas pensou que talvez Yeon não considerasse os livros do primeiro andar tão importantes. Escreva seu nome. Sim, senhor. Yeon foi então autorizado a entrar. Havia uma escada perto da entrada logo antes do primeiro andar. O guarda parado na escada verificou a vela de Yeon e permitiu que ele subisse. O segundo andar era menor que o primeiro. Lá dentro, um número incontável de cadetes lia e memorizava os livros. Eles ainda estão aqui. A maioria dos cadetes aqui teve um pouco de tempo de sobra, pois eles entraram na pista ao mesmo tempo que Yeon. Esses livros não ajudaram muito aqueles de clãs poderosos, mas foram uma grande ajuda para aqueles de clãs de baixa patente, que estavam memorizando o mais rápido que podiam. Yeon então avistou uma pessoa inesperada. Era Shun Yushan do clã da lâmina. Ao contrário dos outros candidatos que subestimaram os livros nesses andares, ele estava aqui examinando vários livros de lâminas. Talvez eu deva cuidar dele. Pessoas que se esforçam mais em coisas que pareciam inúteis eram mais perigosas para ele. Yeon então caminhou silenciosamente para o centro da sala. Aí está. Lá estava a pedra pérola azul erguida orgulhosamente no centro.
Ao contrário do guarda no primeiro andar, o guarda que estava andando ao redor da pedra, verificando se os alunos estavam copiando os livros aqui. Yeon então caminhou para o fundo da pedra. Eu sabia. Ele quase se engasgou de espanto. A pedra também estava coberta de marcas de espada. Yeon chamou Nano novamente. Nano, escaneie essas marcas e analise-as. Entendido. Nano começou a examinar os rastros, marcas encontradas deixadas pelas mesmas entidades do primeiro andar. Uma entidade deixou uma formação criada com 24 movimentos, enquanto a outra entidade deixou um total de 56 formações ao longo do tempo. O Nano foi muito mais rápido em digitalizá-lo, pois tinha informações anteriores. Agora tem mais formações aqui. Parece que a pessoa, visto que, cobriu as marcas originais, continuou o treinamento. Yeon queria ver como 56 formações eram capazes de se opor às formações originais, mas ele só poderia fazer isso mais tarde, pois havia muitas pessoas ao redor. Nano, escaneie e salve os movimentos e formações da espada. Entendido. Eu tenho mais 4 formações então. Yeon então olhou para a vela. Ainda não tinha derretido, portanto, ele preferiu não assistir às simulações. Então, ainda tenho 1h30. Acho que os livros aqui são melhores do que os do primeiro andar. Yeon então começou a examinar os livros para digitalizá-los. Nano, escaneie. Sim, mestre. Yeon começou então a andar pelas prateleiras. Quando começou a escanear em alta velocidade, os cadetes foram atraídos por suas ações. O som contínuo dele virando as páginas os tirou de sua concentração. Eles já estavam distraídos pelos guardas andando ao redor, mas isso era pior. Hugo, o que ele está fazendo? Hugo. Foi especialmente irritante porque Yeon estava apenas folheando aqueles livros. No entanto, ele não estava interferindo na leitura diretamente, então eles também não podiam fazer reclamações. Hugo, eu não posso deixá-lo me distrair. Vamos nos concentrar. Quando Yeon passou, todos os cadetes gritaram internamente.